O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Que história é essa? Alguém se entregar numa realidade desta por pessoas culpadas que já foram condenadas, sentenciadas à morte, sentir dor, vergonha, humilhação? Nem se fosse inocente. Era normal um pensamento deste, mas o normal não combina com salvação, não combina com Jesus Cristo. É sim tudo contrário, diferente demais do que eu e você podemos imaginar com a nossa limitação. O Senhor Jesus Cristo, ele se doou. Ele, o Cordeiro de Deus que foi morto pelos nossos pecados. Sim, ele foi ferido, sim. O profeta messiânico, que Isaías, em seu livro, ele fala sobre o sofrimento do Messias. O capítulo 53 e o versículo 4 em diante diz assim: verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Olha só que decisão de um amor que jamais conseguiríamos entender a profundidade. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Olha só onde estávamos e onde estamos. Fomos restaurados, fomos sarados, fomos resgatados, mas todo peso quem levou foi Jesus, moído pelas nossas dores, pelas nossas enfermidades. Ele levou toda a nossa iniquidade sobre si, para nos dar o direito de redenção, para nos dar um lugar de acesso exclusivo a Ele. E claro, paramos neste momento e meditamos, olhando para o Salvador, aquela cruz do meio, que estava Jesus Cristo. Olhemos para Ele e voltamos para nós mesmos e reparemos as nossas iniquidades, as nossas transgressões. Ele levou tudo para que hoje eu pudesse ter acesso à salvação, ter o direito assinado através do seu sangue, que purifica, que transforma. Então, abre o coração para o Senhor Jesus, porque o preço foi pago. Não abra mão nunca das coisas que diz respeito à salvação, que diz respeito ao sangue de Cristo, que é inocente, pregado naquela cruz pelos nossos pecados. As dores e o sofrimento que nenhum ser humano jamais vai conseguir mensurar, aquela dimensão que o transpassou, levando a iniquidade de todos nós. Porque nós andávamos como os desgarrados, como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Tudo isto por mim, por você, por nós. Então, valorize cada momento da sua existência, porque o mundo espiritual, ele é real, ele combate, ele lança suas setas, seus dardos inflamados, as ações do mal através do homem. Então, feche as brechas e procure, sim, confessar a Jesus Cristo como o único Salvador da sua vida, porque ele é o único, não tem outro Salvador, é ele. Foi ele quem morreu na cruz pelos nossos pecados. Então, aceita Jesus. Procure olhar para ele e ver em você tudo aquilo que você precisa tirar. As chagas, as falas que não agradam ao Senhor,
pensamentos que não agradam ao Senhor, se revista dele e seja lavado pelo sangue dele e confesse-o, porque ele é o Salvador, é o resgatador, foi ele que se doou por nós na cruz. E aqui, esta passagem, ela não é somente algo que está escrito, é a palavra do Senhor que transforma a vida e tira um homem de um estado e leva para outro estado, o estado onde ele pode ter acesso às coisas espirituais da parte do Senhor Jesus Cristo e saber como vencer dia após dia. E aqui, esta passagem maravilhosa faz lembrar novamente daquela hospedagem. Aqueles homens que desprezaram Jesus Cristo. Aqui eu trago uma ilustração, mas há portas que ele bate, mas alguém não abre. Há pessoas que julgam pela aparência. Não, como assim? Um Salvador que veio, nasceu de uma mulher virgem, nasceu disso, foi assim, foi assim, foi assim, não veio com uma coroa na cabeça? Não, ele veio para morrer por nós, por você, você que tem uma língua que fica falando mal das coisas do Senhor Jesus Cristo, que fica zombando, que acha que é o dono do mundo. Você não é dono de nada, nem da sua vida. Mas quando entregamos ao Senhor Jesus, a nossa vida, ele age de uma maneira sobrenatural. Pense sobre isto. Então, que a nossa hospedagem, a gente possa dizer assim: Senhor Jesus, és bem-vindo, porque eu consigo ver além da aparência externa, porque és maravilhoso e és glorioso. Sofreu a morte de cruz pelos meus pecados, para me dar direito à redenção, à salvação, a uma vida aqui passageira aos cuidados dele e uma vida eterna com ele para sempre. Quero orar com você e por você. Senhor Jesus, que cada vida que estar aqui, Senhor, sejam alcançadas através da tua palavra, Senhor, que corações sejam abertos, que a hospedagem verdadeiramente estejam de portas abertas, Senhor, e não deixe ser influenciada por padrões que são pregados aí de beleza, de aparência e de formosuras, mas que cada um de nós possamos sim estar diante de ti, Senhor, como verdadeiros adoradores, exalando de ti o cheiro onde traz o significado de um verdadeiro padrão de beleza e de formosura para a sua glória. Que lares neste momento, Senhor, sejam afetados de uma maneira saudável pela mudança, pela transformação da sua essência, Senhor, nas vidas, nos olhos, nos julgamentos, em todas as ações, Pai. Esteja assim o seu Santo Espírito cuidando, orientando e ajudando a cada um, em nome de Jesus. Então, você que ainda não aceitou a Jesus, aceita Jesus. Não abra mão do que ele tem dado a você. Curta, comente e compartilhe. E lembre-se, nunca escolha Barrabás. Escolha sempre Jesus. E faça uma escolha definitiva. E não negocie nunca, porque é inegociável.